Hello everybody, welcome to our English class. Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha nossa aí no curso de inglês. O cursinho aí tá... nós não paramos, né? Graças a Deus. Estamos aí nas atividades, desenvolvendo todas as atividades, né? Vocês têm mandado, têm participado bastante. Isso é muito importante, né? E assim, hoje, o que vai acontecer? Nós vamos dar continuidade na Unit 6, na unidade 6. Nós começamos falando a respeito de família, não é isso? Family, família, parentes, relatives. E aí nós temos um texto, né? Eu quero ler na íntegra esse texto com vocês. Essa aqui é, só para relembrar, essa aqui é a turminha das 8 às 10, tá? Turminha de inglês das 8 às 10 horas. E então, continuando, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aí temos um texto, tá? Esse texto vai falar sobre family, sobre família, certo? E aí, os alunos estão na escola, tá? Peço que vocês peguem o book de vocês aí, book page 52, página 52, unit 6, unidade 6. Tell me about your family. Diga-me sobre a sua família. Aí, o que acontece? Esse texto, nós temos as primeiras linhas que sempre vai explicar sobre o que o texto vai falar. Sobre qual é o assunto do texto, qual que é a ideia do texto, certo? E aí, vamos ver? O texto diz o seguinte, ó. O título do texto é Tell me about your family. Diga-me sobre sua família. Conte-me sobre sua família. Aí começa a explicação do texto. Olha só que interessante. William is a student and he attends history classes with Alp, Leah, Brian, Alice, Charles, Mark, and other students. They are in the classroom discussing about history when they ask each other about their family members and relatives. Então, William é um aluno, né, que assiste às aulas de história, participa das aulas de história, com Alp, Leah, Brian, a Alice, o Charles, Mark e outros alunos. They are in the classroom, eles estão na escola, eles estão na sala de aula, the classroom, discutindo sobre a história. Então, eles querem saber, eles perguntam sobre a família um do outro, tá? E seus parentes. Então, é sobre isso que a conversa vai falar. É importante eu trazer para vocês essas informações aqui, porque eu vou baixar um pouquinho essa câmera, eu subir ela. Por quê, pessoal? É importante trazer isso aqui para vocês, porque nós vamos, de certa maneira, tá? De certa maneira, nós vamos compreender sobre o que está falando, tá? Sobre o que a ideia global do texto já foi apresentado para nós, certo? Então, com essa ideia principal, com essa ideia global do texto, nós vamos ler algumas expressões. Por exemplo, o William vai participar da conversation, o Alp, a Alice, e são esses aí, ó. O William, o Alp e a Alice, tá? Esse pessoal, esses alunos, esses personagens vão participar da conversation, ok? Aí o William diz, Alp, who are your father and mother? Então o William perguntou, né? Who are your father and your mother? Esse who significa quem? Quem é seu pai e sua mãe? Aí o Alp diz, My parents live in another country. My mom is Amel and my dad is Onur. Alice, what about your parents? A Alice responde, My family lives in France. My mom is Camille and my father is Anthony. And your parents, William, what are their names? Aí o William diz, né? My mom is Sharon
And my daddy is Mark. Aí o Alp já completa, continua. Well, we have to pay attention to the teacher now. We have to pay attention to the teacher now. Elise, the teacher is going to talk about France today. Aí Elise responde. After class, we talk about my country and I tell you about the traditions, culture, food and much more. Ok. Então aqui nós temos um vocabulário bem simplório, um vocabulário bem tranquilo para vocês compreenderem, para vocês interpretarem, tá? Temos os nomes dos pais, dos alunos, também uma questão assim bem tranquila, dá pra gente compreender e interpretar numa boa, tá? E aí, pessoal, essa é a conversation, certo? Eles perguntam de onde que o pai do colega é e eles falam país e falam também o nome dos pais. No caso, o nome da mãe e do pai, tá bom? Então, um textinho muito simples, muito tranquilo, tá? Aí nós temos alguns verbos que o texto trouxe para nós de novo. Então, nós temos aí, ó, os verbs. Repita comigo, por favor, aí. Acompanha comigo. Repeat. Ask, attend, discuss, hide, live, talk. Mais uma vez. Ask, attend, discuss, hide, live e talk, tá? Então, esses aí são os verbos. Esses aí são os verbos, tá? Ok, aí o vocabulário que nós temos é sobre a família. Lembra que eu passei na aula passada para vocês pesquisarem, para vocês estudarem? Esse é o vocabulário dessa aula, tá? O vocabulário da aula nós temos aí, ó. Repeat. Aunt, brother-in-law, cousin, daughter, daughter-in-law, father, father-in-law, granddaughter, grandfather, grandmother, grandson, great-granddaughter, great-grandfather, great-grandmother, great-grandson, mother, mother-in-law, nephew, niece, son, son-in-law e uncle, tá? Primeiro aqui, eu vou trabalhar com vocês a primeira família, tá? A family, tá? Então, a primeira família aí nós temos, na primeira linha, na primeira coluna aí nós temos, ó, a primeira família. Father, que é pai, só, da primeira família. Na segunda linha, nós temos a palavra mother, que é mãe, tá? Volta na primeira linha, nós temos, grifa essa palavra aí também, ó, primeira, segunda, a quarta palavra. Daughter, tá? Daughter significa filha, também é da primeira família, tá? Da família, de fato. E na última, nessa terceira coluna, nós temos a palavra son. Son significa filho, tá? Então, nós falamos aí father, mother, né? Pai e mãe, e daughter e son. Daughter, filha, e son, filho. Ok? Muito bem. Nós vimos aí, pessoal, a primeira família. Nós temos os parentes, né? Por exemplo, vocês podem grifar aí, ó, também a palavra cousin. Essa palavra cousin, que é a terceira palavra, ela traz uma ideia de primo ou prima. É uma palavra que serve, ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino, tá?
Ah, mas teacher, como que eu vou saber se é depois numa frase se é primo ou se é prima? A frase vai deixar subentendido, tá? Se é primo ou se é prima, ok? Então, é importante aí que você conheça também essa palavrinha aí, cousin, primo ou prima. Aí nós temos também a outra palavra aqui, a primeira palavra, a palavra aunt. A palavra aunt em inglês significa tia, tá bom? Tia. Então nós temos aí cousin, primo ou prima, e a palavra aunt, que significa tia, tá? Mas não serve para tio, é só tia. Continuando, nós temos aqui, ó,